Há uma coisa que eu tenho refletido muito ultimamente sobre o pensar e por que temos uma grande dificuldade em refletir profundamente sobre as coisas. Me parece, e aí nisso estou examinando meu próprio coração, me parece que temos medo de pensar muito porque temos medo de mudanças. É que como se eu estivesse olhando e descobrindo coisas que eu precisava olhar e mudar. Então evitamos pensar muito porque certamente esse pensar traz dúvidas, traz uma reflexão muitas vezes incômoda e também implica em, de repente, assumir mais responsabilidades. Então nós preferimos ficar reduzidos numa espécie de mesquinhez cognitiva em que reduzimos nosso pensar para o mínimo necessário. É como se eu não quero pensar muito, então um dos sintomas desse pensar pouco, ou pensar de forma mesquina, é a questão de estereotipar ou generalizar, né, e julgar sem realmente explorar o que, por exemplo, é a minha participação de alguma situação. Que é muito mais cômodo, por exemplo, pensar que é o outro que está criando os nossos problemas e não é algo que eu estou participando. Há uma história de 10 pessoas que atravessaram o rio e quando todos contaram quantas haviam cruzado, cada um contou 9. Quer dizer que cada um contou os outros 9, mas não contou a si mesmo. Então muitas vezes participamos de situações sem entender que somos partícipes. Se há 5 pessoas morando na mesma casa, por exemplo, eu pergunto quantas casas são de verdade. Porque há a versão de cada pessoa, mas também há a casa como ela é, sem as interpretações diversas. Então, se eu estou com o olhar para o mundo muito reduzido, e é uma certa preguiça de não pensar, de não refletir, de não assumir, então, naturalmente, a informação que eu contenho dentro da minha cabeça não é fiel à realidade. Por isso que se há várias pessoas morando ou trabalhando no mesmo lugar, há várias versões da mesma coisa. Se alguém vai para Nova York e chega lá e é roubado saindo do aeroporto, e aí chega no hotel e não há reserva e está chovendo o tempo todo, naturalmente quando volta para o Brasil e você pergunta como foi a sua experiência em Nova York, vai dizer foi horrível, foi terrível, foi não sei o quê. Agora, se alguém chegou lá, tudo fluiu, foram dias maravilhosos, tempo maravilhoso, tudo funcionou, a versão é outra, mas é o mesmo lugar. Então nós somos, de certa forma, reduzidos no nosso pensar pela influência das experiências, das percepções, e aí o problema maior é achar que a nossa versão das coisas é a correta. Isso dá problemas com os outros. Como resolver isso? Eu tenho que abrir um pouco a minha percepção. Eu tenho que, por exemplo, incluir um pouco de passado, um pouco de futuro, e entender o contexto do presente momento com essas duas influências, e naturalmente eu vou abrindo os olhos, vou entender mais, vou poder interagir melhor e certamente eu vou ter uma versão um pouco mais ampla, um pouco mais verdadeira daquilo que acontece na minha cabeça.